Evanusa, tudo bem com você? Bom dia a todos vocês que estão sempre atentos todas as quartas-feiras aqui no nosso quadro Dicas X na TV. Sou o professor Jex, professor de comunicação e oratória, e hoje nós vamos falar exatamente disso. Como nós podemos gerar essa autoridade para potencializar os nossos resultados, para melhorar a nossa comunicação com colegas de trabalho, com os nossos relacionamentos dentro de casa, as vizinhanças, enfim. A oratória, ela não serve apenas para falar em público, ela serve também para que você possa se tornar um profissional muito melhor, uma pessoa mais vista, por conta de quê? Da forma como você vai se expressar, da maneira como você vai agir diante do dia a dia. Por isso que o nosso tema de hoje é esse. E aí eu te trago algumas dicas interessantes que vai fazer com que você, observe o que podemos fazer daqui para frente. A primeira frase que eu trago para vocês é essa: a comunicação e o comunicar, desperta o que há de melhor em você. Ou seja, quando você se comunica bem e você tem uma comunicação mais fluente, você vai despertar tanto em você como nas outras pessoas aquela vontade de estar com você, de te ouvir, de aprender, de te escutar, porque você vai trabalhar uma boa comunicação. O contrário disso, a pessoa que fala rápido demais, que é muito prolixa, ou seja, ela é aquela pessoa que fala demais e acaba deixando as pessoas entediadas ali, enfadonhas, numa apresentação ou numa reunião. Então elas precisam perceber, se perceber, onde que eu preciso melhorar? Será que eu falo muito, falo pouco, falo alto, falo baixo? De que maneira eu falo no dia a dia? Será que eu uso muitas gírias? E é disso que a gente vai falar aqui no nosso quadro hoje para te ajudar. Primeiramente, se você realmente quer ter autoridade, você tem que dominar o seu assunto, conhecer aquilo que você vai falar para você não passar vergonha. Tem muita gente que diz assim: eu tenho muito medo de falar em público. Você estudou bem sobre o assunto? Você domina muito sobre aquilo que você vai dizer? Se você domina, eu tenho certeza que é o primeiro passo. Logicamente que vai ter que ter mais técnicas, vão ter que existir domínio da tua inteligência emocional, mas dominar o teu assunto é primordial. Mas outra dica que eu trago para vocês é você desenvolver essa oratória, que você pode desenvolver no dia a dia, é uma habilidade, ou seja, você vai desenvolver ou através de cursos, ou de feedbacks dos seus colegas, se gravando para ver se realmente você está conseguindo passar uma boa imagem. O desenvolvimento dessa oratória tem tudo a ver com a tua comunicação verbal, não verbal, o tom de voz, as palavras que você vai utilizar. Tudo isso vai influenciar positivamente ou negativamente, dependendo da maneira como você vai transmitir. Por isso que o primeiro passo é dominar o assunto e o segundo, desenvolver a oratória. Na próxima dica que eu trago para vocês, você precisa treinar e preparar aquilo que você vai dizer. Como que eu vou falar em público sem treinar? Da mesma maneira, você vai participar de uma competição esportiva, vai participar de qualquer outra habilidade, você treina. E por que não treinar a oratória? O que você vai dizer com início, meio e fim, para não passar muito do tempo, para não falar bobagens, para não fugir do assunto. Por isso que é muito importante treinar o que você vai dizer. Até mesmo o improviso, ele precisa de treino. E aí é muito importante ter isso aí na ponta da língua a partir dos treinos que você faz. A próxima dica que eu trago para vocês é com relação à confiança. Você só ganha autoridade se você demonstra essa confiança ao falar. Sabe aquela pessoa que quando ela fala em público, ela fica assim, essas falhas? Isso é terrível. Por quê? Porque parece que você está nervoso, parece que você não conhece bem o assunto, e esse vício de pausa, de pensamento, de você acaba atrapalhando. Como que você vai gerar autoridade se você não está transmitindo essa confiança? Vamos para mais uma dica, então é muito importante treinar. Influenciar e impactar. Sabe que eu uso muito essa palavra, que não basta apenas falar, é preciso impactar? Porque se você é uma pessoa persuasiva, ou seja, aquela pessoa que consegue convencer os outros e tem um poder de influência, você vai fazer isso no seu trabalho, com seus amigos, com seu namorado, marido, mulher, esposa, em qualquer situação. Também nas redes sociais. Por isso que dizem, existem muitas pessoas que têm uma influência muito grande, porque ela tem o poder de convencimento. E tudo isso é através de quê? Da comunicação, da maneira como você consegue repassar uma mensagem, um conteúdo, fazer com que uma pessoa compre o seu produto, o seu serviço. Como que eu vou criar autoridade se eu não consigo me vender bem e nem falar bem do meu produto ou serviço? Se eu não consigo influenciar, impactar a pessoa que vai me assistir, ou que vai me ver numa reunião, ou nas redes sociais, ou aqui na TV.
TV. Por isso que é importante ter essa influência, esse impacto positivo. A próxima dica que eu trago para você gerar mais autoridade, é você ter cuidado com essa linguagem corporal. Você cuida da tua linguagem corporal? Eu fiz um quadro aqui de Caxias há algumas semanas só falando sobre esse tema. Quem perdeu, depois vai lá no YouTube e assiste, porque eu explico passo a passo como você deve gesticular de maneira mais natural, ter cuidado com os teus gestos, com a tua postura, porque tudo isso vai fazer uma grande diferença na tua autoridade. A próxima dica também interessante é com relação aos vícios de linguagem e também as gírias. Sabe qual é, meu irmão? É o seguinte, então, se você é uma pessoa que usa muitas gírias, pode ser que você não cause tanto impacto nas pessoas, positivamente. Por isso que é importante. E esse vício de linguagem, professor Jax, é aquela pessoa que tem os vícios do né, tá certo? Tá entendendo? Tipo assim, então isso não é interessante. Temos que cuidar disso. Eu já falei disso. Eu vou depois trazer um programa só falando como se livrar desses vícios. Vai ser muito bom. E como que a gente pode melhorar tudo isso, professor? Treinando vocalmente, né? Você pode treinar fazendo exercícios para melhorar a tua respiração, ler mais livros, assistir podcast, ouvir podcast, ver uns vídeos, como que as pessoas falam, como elas gesticulam, participar de cursos, workshops. Essa semana está acontecendo um curso de oratória na prática comigo lá no CPJax. Tem muita gente que está lá buscando informações porque quer trabalhar essa habilidade. E também praticar esse feedback, ou seja, pedir sempre o retorno das pessoas. Será que eu falo rápido, falo devagar, eu gesticulo muito, eu sou muito parado, sou muito travado, eu me abraço demais? Tudo isso vai melhorar a tua oratória. Então é muito importante você treinar e participar. A próxima dica que eu trago para você é com relação a você sempre buscar trabalhar também a sua voz e dicção, porque isso também influencia na tua autoridade. A sua voz é clara, você tem uma boa dicção. Será que você não precisa de um fonoaudiólogo? Muitas vezes você pode ter uma língua presa, precisa trabalhar a articulação das palavras para que você tenha mais modulação e ritmo e treine isso vocalmente. Isso é muito importante. A próxima dica que eu trago também com relação, além da dicção, que você precisa trabalhar, da linguagem corporal, nessa próxima dica é para exatamente mostrar para você que trabalhando todos esses conceitos a gente precisa entender, melhorando a comunicação, melhorando o jeito de falar, o tom de voz, tudo isso vai ajudar. E aí eu quero só dizer para vocês que a comunicação, ela ajuda muito, principalmente quando você trabalha a tua oratória de maneira mais correta, mais interessante, assertivamente. O que é isso, professor Jax? Trabalhar de maneira assertiva é quando você é mais objetivo, mais claro, não enrola demais, e isso demonstra muito mais autoridade. Eu só consigo demonstrar autoridade a partir do momento que eu demonstro confiança, que eu sou uma pessoa que gosta de ouvir, que eu consigo transmitir o meu conteúdo de maneira clara, acessível, e tudo isso vai fazer uma grande diferença. Essas dicas que eu estou passando aqui para vocês é exatamente para fazer a diferença no teu dia a dia. Então, use essas estratégias de engajamento. Aí o próximo slide é exatamente para mostrar essas estratégias. Faça perguntas. Que pergunta, professor? Interaja com o teu público. Será que eles estão conseguindo entender? Será que você não está falando numa linguagem muito técnica, muito rebuscada, com muitas palavras que ninguém entende nada em outras línguas? Então é muito importante você interagir, fazer perguntas. A próxima dica é exatamente para mostrar para vocês que a gente precisa usar recursos também audiovisuais. Mostrar autoridade. Aqui eu estou usando o telão, nossa tela aqui, e você pode usar também um slide interessante que também não pode ter muito texto. Os slides, eles têm que ter pouco texto para que as pessoas possam ver, entender, e a tua explicação é que vai fazer a diferença. Na próxima dica é exatamente quando você se conecta melhor com a tua audiência. Sabe aquela pessoa mais leve, que sorri, que olha, que brinca, que conta histórias? Tudo isso vai ajudar na comunicação. Então é muito importante se conectar com a sua audiência. E também ter um humor, ter um entretenimento. Você é aquela pessoa mais simpática. Existem apresentadores, comunicadores, que são muito sérios o tempo todo. Logicamente que tudo vai depender do contexto, da situação. Mas se você está fazendo uma apresentação, quer demonstrar autoridade, seja nas redes sociais, ou seja numa reunião, numa palestra, num congresso, busque trabalhar esse humor, essa leveza, essa simpatia, conte boas histórias. Tudo isso também vai fazer com que o teu público se conecte com você. Pegar essas dicas é só treinar. Participe de cursos, de eventos, se perceba, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Aí eu te trago mais uma frase legal, que a comunicação ela não está no que você fala. A comunicação está no que o outro ouve,
vê e sente. O que isso quer dizer? Eu sou o responsável para fazer vocês me entenderem. Imagina que aqui é uma sala de aula. Se eu sou o professor e vocês não estão compreendendo nada do que eu falo, a culpa está em mim, porque a comunicação é exatamente a partir do momento que eu consigo transmitir uma mensagem de maneira assertiva, clara, com um tom de voz que todo mundo possa compreender, falando com muita confiança, mostrando essa segurança, esse humor, essa simpatia, porque vai fazer com que o outro preste atenção em você. A partir do momento que você é uma pessoa antipática, arrogante, agressiva, não fala de uma maneira que as pessoas compreendam, você não vai conseguir criar essa conexão. Por isso que eu te trago essas dicas todas as quartas-feiras, para que você possa aprender a melhorar o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, o teu jeito de sentir o teu público, de vender, de prosperar, de ter mais resultados. Como dica de livro, eu te trago aqui 3 dicas. O primeiro é o livro TED, Como Falar, Convencer e Emocionar. Esse livro é sensacional. Faz um print, ou então pega essa dica, anota, para que você possa comprar esse livro e colocar em prática. É muito bom. Outro que eu recomendo demais para os meus alunos é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li de oratória na década de 90 e é sensacional, porque ele foi escrito na década de 30, mas já faz quase um século e ainda continua valendo as ideias do Dale Carnegie. É muito bom. E a próxima dica de livro que eu trago para vocês é do John Maxwell. Esse é sensacional. Todos os jornalistas, todos os profissionais, advogados, enfim, se você realmente quer melhorar a tua comunicação e criar uma boa conexão, pega essa dica de livro aqui. Todos se comunicam e poucos se conectam. Esse livro é sensacional, Vanusa. As pessoas vão gostar muito. E aí eu deixo como mais dicas o meu Instagram, Professor Jackson, onde você vai ter várias ferramentas, muitas postagens, lives, dicas de livros, os meus cursos, minhas palestras, para você impactar na comunicação. Muito bom. E claro que os meus convidados, meus parceiros, meus colegas de trabalho têm que beber água. É outra dica. A autoridade também, se você está falando demais, beba água, vale muito a pena, né? Nós temos que sempre nos comunicarmos, mas lembrando que a água se faz necessária. O nosso querido Jack já tinha tomado, o Ed já tomou, o Marcelo, todo mundo, mas como ele fez uma comunicação por inteira, sem parar, tem que beber água. Isso aqui é uma dica maravilhosa. Mas eu gostei quando você falou da questão da oratória. E você sabe que essa semana eu falei com o Ed. Ed, engraçado. Não sei o que aconteceu comigo esta semana. Não foi, Ed? Mas eu tô com um né terrível. Eita! Né também vem com preocupação, com pensamentos às vezes um pouco distantes. Exatamente, porque você fica querendo justificar, fazer uma pergunta onde não há necessidade. Você vai dizer assim, hoje eu estou preocupada, né? Hoje eu estou de preto, né? Você está falando de uma afirmação e colocando um nezinho que é uma pergunta, não é mesmo? Para a pessoa que está te ouvindo dizer... Isso às vezes acontece. Então a gente precisa estar se policiando e entendendo por que isso está acontecendo. Porque uma vez ou outra até que vai, Sei. mas demais. Tem algo que está acontecendo e que você precisa identificar. Para daí, então, você entender que aquilo tem que ser trabalhado. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque nós estamos todos os dias com comunicação. Com certeza. E só lembrando que o nosso professor Jax volta na próxima semana, trazendo mais dicas e, obviamente, fazendo você crescer dentro da comunicação. E se você quiser também colaborar, manda uma mensagem para mim. Professor, fale de determinado assunto que vai ser muito bom. Eu trago para vocês. Maravilha. Aqui, tá bom? Então, na próxima eu esqueci quarta, de dizer do MGV oficial. Dá uma olhada nesse Instagram aqui que vai ter um evento na próxima semana, no dia 24, que vai ser sensacional. Muito bom. Então, quarta-feira que vem você não pode perder nosso querido Jax com... Dica X, porque não basta apenas falar. Tem que impactar. Bora.